Cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor. Convido-os a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Amém? Assim diz o Senhor, a Epístola aos Romanos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Irmãos, aqui Paulo ele está escrevendo aos cristãos em Roma, e ele planeja ir a Roma, porém ele não consegue ir, então ele envia uma carta. E logo no início, do verso 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo amava o Evangelho, e sua paixão era pregar esse Evangelho. Era tão grande essa paixão, que no verso 14 ele diz: eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Era dever dele cumprir essa missão de pregar esse Evangelho. Se puder abrir para a gente em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, verso 16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Acho que aqui exprime bem o amor que Paulo tinha, o zelo que ele tinha de estar levando esse Evangelho. O Evangelho de Cristo. Esse Evangelho, como Paulo disse, ai de mim se eu não pregar. Por esse Evangelho, como está em Filipenses 3:8, se puder jogar lá mais ágil, Paulo faz questão de abrir mão de tudo na vida dele. Paulo era judeu, cidadão romano, e então ele tinha certa formação. Mais para frente, ele diz, acho que na própria Epístola aos Romanos, ele conta toda a sua história, de que ele era judeu, da tribo de Benjamim, tinha formação na palavra do Senhor, era fariseu, como cidadão romano, vivia em Tarsis, ele tinha certa iniciação às filosofias, aos conhecimentos seculares da época. E na sua carta aos Filipenses ele diz: mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com suprema grandeza ao conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Todas essas coisas, ele abre mão disso e as considera como esterco, como nada, como lixo, como perda, para poder estar levando essa palavra, levando isso que é o Evangelho de Deus. Ele diz, não me envergonho do Evangelho. Por que teria vergonha do Evangelho? Nessa época, como a carta é direcionada aos romanos, os romanos viam o Evangelho como a mensagem de um carpinteiro judeu que foi crucificado. Carpinteiro era uma profissão rudimentar, doída. Era um trabalho manual, braçal, muito forçoso. Os romanos pouco se ligavam para quem era judeu ou não, já que eles se vangloriavam de si mesmo. E quanto mais um judeu desses que foi crucificado. A palavra mesmo diz que maldito aquele que morre no madeiro. Em Roma, no Império Romano como um todo, os judeus, quanto mais quem era cristão, eram tidos como cidadãos comuns, não faziam parte da elite. Eles eram apenas pessoas comuns, até mesmo podendo ser até escravos. Então Roma não via esse evangelho como algo que fosse importante para eles. Porém, temos que a mensagem que Paulo levava está aqui em nossas mãos até hoje. Roma sucumbiu às ruínas,
está soterrado debaixo do nosso mundo contemporâneo. Outro possível motivo para que os cristãos, para que os incrédulos achassem que o evangelho seria uma vergonha, ainda mais os romanos. Roma, na época, era centro do poder político, militar, religioso e do conhecimento. Na escola, que muitos já ouviram falar dos filósofos gregos, que Grécia foi um grande celeiro, um grande posto de conhecimento da época. Só que eles estavam sob o poderio de Roma. Então, Roma detinha todo o conhecimento nessa época. Por isso, era também conhecido como centro do conhecimento na época. Eu vou pedir para abrir em 1 Coríntios 1, de novo, verso 18 dessa vez. Pois a mensagem da cruz é loucura para que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Para esse conhecimento da época, que detém até hoje, conhecimento natural, científico, técnico, talvez a mensagem da cruz não seja um conhecimento, não seja uma verdade reveladora de salvação, não seja o poder de Deus, seja apenas loucura. A loucura de um judeu carpinteiro que morreu na cruz. Essa era a visão de Roma. Outro possível argumento que Roma achava que o evangelho era motivo de vergonha, que era visto com desdenho. Verso 21, por favor. Visto na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Outro motivo que era visto como vergonha para os romanos, que motivou Paulo a estar escrevendo, não me envergonho do evangelho de Cristo, é pelas dificuldades. Por todos esses motivos que eu citei agora, os romanos, e não só eles, mas os incrédulos no geral, até mesmo o próprio povo judeu da época, perseguiam os evangélicos, perseguiam aqueles que criam na mensagem da cruz. Paulo mesmo já provou já havia na época que ele escreveu, já havia provado o seu sofrimento da forma de açoites, de apedrejamento, de perseguição, calúnia. Tudo isso ele tinha passado e havia ainda de passar pelo martírio. Talvez esse foi um dos que motivou a Paulo a acreditar que era vergonha o evangelho para os romanos. Mas o evangelho, o que é o evangelho? Qual que é essa loucura, dessa pregação desse evangelho, dessa mensagem? Volta no texto principal, em Romanos 1,16, a segunda parte. O evangelho de Cristo, não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Não há salvação, não há esperança e não há perdão sem o evangelho. O evangelho, ele basicamente resume o amor de Deus, sua graça salvadora e o seu perdão. Que Paulo compara o evangelho como ao poder de Deus, o poder de Deus dado para a salvação. Deus, ele é todo poderoso. Seu evangelho segue esse atributo de Deus. Ele tem poder para salvar. Por favor, Romanos 5, verso 12. Continuando a epístola, no verso 12, Paulo diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Está aí a necessidade de se ouvir esse evangelho, da qual Paulo não se envergonhava de pregar, da qual esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque por um homem, dito Adão, entrou o pecado no mundo, entrou a desobediência. E isso é o que chamamos de queda, a queda da raça humana. Isso causou a separação. Morte significa separar. Separar de quê? A criatura se separou do Criador. Deus está à parte da criação agora, dado a presença do pecado. O pecado também trouxe uma contradição. A natureza humana passa a mudar de senhorio.
antes, no Éden, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, eles dispunham de comunhão com Deus, de obediência à criação, ao Criador. E isso agora, com o pecado, quiseram ser como Deus. O pecado nos afasta de Deus, faz com que criamos deuses a nosso gosto, a idolatria própria de nós mesmos. Nós podemos criar crenças agora que nos satisfazem. Isso é contraditório ao próprio Deus. E a queda e o pecado trouxe também a condenação. A queda pôs em movimento toda a força e a exigência da justiça de Deus e da sua ira contra o pecado, porque Deus é justo, tão justo que ele não vê nenhum pecado. A exigência da justiça e da ira de Deus são justas, santas e perfeitas, e devem ser aplacadas. Daí entra a mensagem do Evangelho. Já em Gênesis 3,15, nos é esboçado uma forma de como vai vir esse Evangelho. Que, se quiser abrir lá, jogar no telão, por favor. Aqui, logo após a queda edêmica, Deus já revela uma de suas promessas. A primeira promessa do Evangelho, que é: porém inimizade entre você e a mulher, entre a serpente que induziu os humanos a pecar, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E este, o filho da semente da mulher, o que viria depois, nascido de mulher, lhe ferirá a cabeça, lhe porá sobre os pés, lhe terá domínio. Aí, obviamente, já está preditando a vinda de Cristo. Como criaturas de Deus, criados inicialmente para adorá-lo e glorificá-lo, existe entre nós uma necessidade constante de estar adorando. Na natureza, em Romanos mesmo, no capítulo 1, verso 20, Paulo explica que toda a glória de Deus é vista entre a criação, entre as coisas, as maravilhas. Porém, é necessário ainda que Deus se revele, que revele a sua mensagem para a salvação, que revele aquilo que nos livra da morte, do pecado, que nos restaura a Deus. Em Hebreus 1, por favor. Em Hebreus 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Aqui a palavra confirma de que Deus já havia falado aos profetas, aos pais desses contemporâneos, aos que vieram antes de nós. Deus já havia lhes falado através dos profetas e da sua palavra que viria e que nos últimos dias veio o Filho, e ele mesmo falou, o Filho pela qual o mundo mesmo participou na criação do mundo. Este é o Evangelho que a gente está falando aqui, lendo no verso 16 de 1 em Romanos, que Paulo não se envergonha disso, que este é o poder de Deus para a salvação, que havia de restaurar a condição humana ao seu Criador. Então, Deus, ele promove todos os caminhos para a restauração. Como eu falei, que todo ser humano, existe dentro dele a necessidade de adorar. Existe dele a necessidade de uma forma de se religar ao Criador. Então, Deus mesmo promove esses meios. Deus fala conosco, Deus se revela a nós os nossos pecados, as suas promessas, revela a fé, sua lei, a lei de Deus e a sua graça. Nos revela através do Evangelho, nos revela através dessa palavra, que é o poder de Deus para a salvação. É a mensagem revelada por Deus para a salvação de nossas almas. Mas o que é essa mensagem? Em Filipenses 2, verso 7,
Filipenses 2, verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Com o pecado, a ira e a justiça de Deus haviam de ser aplacadas. Para isso, era necessário que Deus, através de seu Filho, Deus triuno, se desfizesse de sua divindade, se fizesse de Senhor, passasse a servo, para que se cumprisse. Então, Deus enviou seu Filho como resposta à promessa de Gênesis 3, que da mulher viria a semente que pisaria a serpente, né? Que ele seria da linhagem de Davi, nascido em Belém, de uma forma milagrosa, e como um cordeiro sem mácula e sem pecado, para que a humanidade fosse reconciliada a Deus e pudesse desfrutar da comunhão com o Criador e fôssemos justificados perante a justiça de Deus. Era necessário que viesse alguém sem pecado. Cristo veio, ele era divino como Deus, se desfez dessa divindade, se passou por homem, e nele não se achou pecado, não se achou mácula, não se achou mancha nenhuma, para que morresse no madeiro, para que se cumprisse tudo, para se aplacar a ira de Deus contra nós pecadores, para que pudéssemos de novo sermos reconciliados ao nosso Deus e desfrutássemos de comunhão com o nosso Criador e fôssemos justificados pela justiça do próprio Deus. Esse é o ato da expiação dos nossos pecados. Deus se encarnou e Deus expiou nossos pecados. Na obra da expiação, há manifestado toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 10,17, por favor. João capítulo 10, verso 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Aqui é Cristo, Ele se entregou de sua vontade, Ele se entregou por nós. Em Hebreus 9, 14, que é o papel do Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. E em Isaías 53, que nós cantamos o louvor agora há pouco, 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nossa culpa, nossos pecados, nossa iniquidade, aquilo que não era igual, aquilo que não era justo, recaiu sobre ele no madeiro, para que nós pudéssemos ser justificados perante Deus e salvos pelo seu Evangelho. Então esse Evangelho o que é? Era uma promessa de Deus, de que viria alguém sem mácula, sem pecado, e expiaria nossos pecados. Então ele haria de morrer numa cruz. Ok, e aí, acabou? Não, ele ressuscitou. Mas Deus o ressuscitou como prova e confirmação da expiação de nossos pecados. 1 Pedro 1, verso 3, por favor. A ressurreição é uma confirmação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, de que ele foi o cordeiro sem mácula que expiou os nossos pecados. Aqui Pedro dizendo: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que diz que, segundo a grande misericórdia de Deus, nos gerou de novo, nos fez nascidos novos para uma esperança que é viva. Viva porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo hoje. Não está no túmulo, não está sepultado, não se decompôs seu cadáver. Ele está vivo à destra do Pai e media por nós até hoje. Voltamos em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. Deus é todo poderoso. Seu Evangelho é irresistível, ele tem poder.
mas ele não salva a todos. Ele salva todo aquele que crê. É necessário crer para que o Evangelho te salve. O Evangelho tem poder para salvar a todos. A salvação é, portanto, universal, ao ponto de que ele não distingue as pessoas. Ele é oferecido a todos. Não importa raça, não importa condição social, não importa instrução, não importa região. Ele é oferecido a todos. Mas é necessário que se tenha fé no que diz o Evangelho. É necessário crer. No que é balizado a fé no Evangelho? Nessa palavra, no que ela diz que houve a encarnação do Filho de Deus pela concepção milagrosa, que houve a expiação do pecado pelo seu sangue na cruz, na ressurreição corporal do nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, que ele está glorificado à direita do Pai, e que a sua obra ainda é presente no céu até os dias de hoje, e devemos crer também na sua glória vindoura. Esses são alguns tópicos que sugiro a pesquisa depois, o estudo, são fundamentais da nossa fé. Assim como a salvação, a fé é um dom gratuito, sem merecimentos, vem da graça divina e por ouvir o Evangelho. Se não me engano, o Renato citou, que a fé é dom de Deus que vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Está em Efésios 2, verso 8 e 9. Bom, é necessário que se tenha fé no Evangelho para ser salvo. E a fé vem de ouvir o Evangelho. Então é necessário que se ouva a palavra de Deus, que vem dele mesmo, que ele revela a nós. E a fé é ele quem dá. Ou seja, a obra toda é Deus quem opera, para que ninguém se vanglorie em seus próprios méritos. É Deus que abre o coração, que dá o arrependimento, que nos regenera, que nos justifica, que nos concede a fé salvadora e que nos sela com o Espírito Santo, está em Efésios 1, verso 6, e que nos santifica e glorificará no dia que Jesus voltar. Negar qualquer um desses fundamentos dessa fé, negar essa fé, negar ouvir esse Evangelho, é negar a Cristo, negar o Evangelho de Cristo e, por consequência, negar o poder de Deus para a salvação. No final do 16, do verso Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, a qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Esse Evangelho foi primeiro revelado ao judeu, ao povo que Deus havia separado, preparado para levar e transmitir essa mensagem. A um povo que durante anos e anos e anos ouvia falar dessa mensagem, da qual Cristo, o Messias, aquele que havia de ser o sacrifício, a expiação pelos nossos pecados, que nos reconciliaria a Deus, nosso Criador, veio até eles e pregou para eles. Agora também revelado aos gregos. Aos gregos, nada mais representa que nós, os que não eram da linhagem dos judeus, os que eram estrangeiros. Os gregos, os romanos, os assírios, os asiáticos, os americanos, todos nós que não fôssemos judeus agora nos era revelado, nos era transmitido através dessa palavra, dessa Bíblia, pelos escritos de Paulo e de outros, a qual o Espírito Santo inspirou, para que nós crêssemos no Evangelho de Cristo, a qual é o poder de Deus para a salvação. No verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque nele, porque no Evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus. Se desejamos a vida com Deus, a salvação, nossa reconciliação com o nosso Criador, devemos buscar a justiça que nos reconcilia a Ele. E essa justiça, se não por nenhum outro modo, de nenhuma outra forma, é revelada através do Evangelho. O Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. A nossa dívida, nosso pecado, a nossa desobediência foi colocada em Cristo. Ali houve o perdão. Mas a justiça de Cristo, morrendo em nosso lugar, nos transfere essa justiça para nós. Essa é a justificação pela fé. Aí que diz que de fé em fé.
Porque quanto mais conhecemos esse evangelho, quanto mais podemos ver da graça divina, mais podemos ver do quanto Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Deus é misericordioso, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Merecemos a condenação, a separação dEle. Isso, a misericórdia dEle não nos dá isso. E a graça dEle nos dá a salvação, nos dá a expiação através de Cristo na cruz. Reme nossos pecados e nos justifica perante Ele. E através desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, da qual conhecemos tudo isso, podemos ver com mais facilidade a graça divina. E com isso nos aproximamos mais de Deus, estamos mais próximos dele. Essa é a mensagem que eu queria deixar por hoje.